Guarulhos em Cartaz, um programa que leva informação cultural para você, telespectador. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 15 horas, pelo canal 3 da NET Guarulhos. Você também pode nos acompanhar pelo www.tvguarulhos3.com.br. Aproveita e curta nossa página no Facebook Guarulhos em Cartaz. Lá você tem todas as informações sobre a agenda cultural da nossa cidade. E hoje nós estamos no Ileaxé de Cudicu, uma casa tradicional de Efon aqui em Guarulhos, coordenada pelo Ogã Gilberto de Exu. Vamos conferir um pouco da trajetória dessa casa? Awa o choro ilewa o Awa o choro ilewa o Esinka o kwe oye Esinka o kwe kawa machoro Awa o choro ilewa o Awa o choro ilewa o Awa o choro ilewa o Esinka o kwe oye Esinka o kwe kawa machoro Awa o choro ilewa o Awa o choro ilewa o Awa o choro ilewa o Esinka o kwe oye Esinka o kwe kawa machoro Awa o Eu sou choro Ogã Gilberto de ilewa. Exu. O meu título dado por Omolu é Assobá. Portanto, eu na realidade não sou o Ogã, não é? Eu sou feito de santo. Porém, moleque, dado às artes dos atabaques, muito embora eu seja um medíocre tocador, eu sempre fui apaixonado por atabaques, então ficou o apelido de Ogã e eu nunca me incomodei com isso. Não é? Fiz santo no Rio de Janeiro. Eu não sei a data exata que eu fiz santo, mas eu acho que foi no final da década de 60, início da década de 70. Meu pai de santo era o finado Diniz de Oxum. Diniz de Oxum, que era filho de santo do finado Valdomiro de Xangô, que era filho do finado Seu Cristóvão de Ogum, que era da raiz do Loroquê, não é? Portanto, eu sou da raiz de Efon, eu sou Unhaguá, o Luque de Efon, e é por isto que esta casa está aqui, não é? Não pretendemos de forma nenhuma essa questão de resgate, não se resgata nada. Nós pretendemos preservar as nossas questões ancestrais, aquilo que Tio Firmo e Sinha Maria do Loroquê ou Iadebolu deixou para todos nós nos idos, né, de 1900, ou melhor, 1900 não, de 1900, do século passado, não é? E que veio até nós. Esta casa, então, ela está fundamentada dentro dos princípios da nossa nação, que é Efon. Muito bem. Quanto à nação Efon, o que ocorre é o seguinte: segundo as pesquisas, né, são pesquisas científicas e são coisas que não se discutem muito, porque é comprovado cientificamente. Nós fazemos parte daquilo que a gente costuma chamar de Federação Iorubá. Os Efon são uma das etnias, possivelmente vindos de uma cidade chamada Adoikiti. Porém, Cia Maria, vindo desta cidade, não Tio Firmo. Tio Firmo, que chamasse Babá Erufá, feito de Oxum, possivelmente tenha vindo de Efon, a terra do Oxalá. Isso porque junta-se duas coisas, né? Duas vertentes ancestrais.
toda a questão que nós temos com o Olufon e toda a questão que nós temos com o Oxum. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem lógica. Né? Ela ter vindo de uma região e ele de outra. Aqui no Brasil juntam-se esses dois personagens ainda no tempo da escravidão. E segundo se sabe, eles foram alforriados. Abrem a casa do Candomblé, na realidade contrariando a vontade de Tio Firmo. Que Tio Firmo, como o próprio nome dele diz, Babá Irufá, ele tinha uma banca de Ifá, não uma casa de Candomblé. Porém, Sinha Maria já vinha com o posto de Alorixá, e terminam que abrem a casa de Candomblé em Salvador, na Federação, num lugar que começou conhecido como Travessa do Louque, e hoje chama-se Travessa Antônio Costa. É interessante que se você se postar na frente do Cantuá e olhar para o outro lado, do outro lado você vai ver a casa de Fon, nossa casa ancestral. Dessa casa, com a morte dos dois, sucedeu Sinha Matilde de Jagum, que foi feita pelo tio e pela tia. Junto com Sinha Matilde, tem um personagem que é um dos personagens mais importantes de toda essa história, que é Seu Cristóvão de Ogum. Né? Em algum momento, Sinha Matilde toma conta da casa, torna-se Alorixá. E Seu Cristóvão, então, abre sua primeira casa de Candomblé em Ubarana, na Bahia, onde bota um barco de Iaô. Nesse barco estava Valdomiro de Xangô, ou Baiano de Xangô, como ficou conhecido, ou simplesmente Baiano. Seu Cristóvão, depois da Ubarana, vem para o Rio de Janeiro e fica situado num bairro de Caxias chamado Pantanal, onde a casa sobrevive até hoje. Valdomiro, por sua vez, vai para um bairro um pouco mais distante, que é o Parque Fluminense, e também bota sua casa de Candomblé lá. Muito bem, então nós aí temos duas ramificações, a ramificação de Seu Cristóvão e a ramificação de Baiano. Da ramificação de Seu Cristóvão, a sucessão da casa se dá pelo sangue. Depois de Seu Cristóvão, hoje nós temos a nossa matriarca, que é Sinha Maria de Xangô, que é neta de Seu Cristóvão, e feita também dentro da casa do Candomblé. Dali, dessa mesma ramificação ainda da casa de Seu Cristóvão, vocês têm aqui em São Paulo, ficou muito conhecido o Candomblé de Ifon através de Alvinho Domolu, não é? Que colocou aqui o axé de Banauê. Posteriormente, esse axé é transferido para o Rio de Janeiro, que foi um dos grandes indivíduos da nossa nação, um dos grandes expoentes da nossa nação em São Paulo. Da ramificação de Baiano, aí você tem meu pai de santo, né, que foi expoente do Ifon em São Paulo, em Santos, não é, porque ele se localiza em Santos. E você tem alguns personagens que se tornaram expoentes, como Francisco de Iemanjá, que ficou muito conhecido aqui em São Paulo, né, além do meu pai de santo, Francisco de Iemanjá, e que deixaram, né, muita gente feita aqui, como hoje você tem uma das matriarcas de Ifon de São Paulo, que é a Ada do Molu, né, e alguns que infelizmente se foram, como Zé Mauro, não é? Zé Mauro do Oxóssi, que era uma pessoa, um pai de santo promissor de nossa nação, mas infelizmente também se foi, não é? Enfim, toda essa gama de pessoas interessantes morreram muito cedo, de modo que hoje nós podemos dizer que só eu e Ada estamos ainda em atividade em São Paulo, né? Agora, é importante dizer que a Casa de Baiano no Rio de Janeiro continua, muito embora não seja mais Ifon, porque Baiano, na década de 70, mais exatamente 79, quase 80, ele sai e vai para o Cantuá. Portanto, a casa dele, que era Ifon, hoje segue a linha Cantuá, né? Já o Pantanal, não, o Pantanal hoje na mão de Sinha Maria, ele continua com a mesma linha de Ifon, né? E nós aqui, né, sempre brigamos pela preservação de nossa nação em São Paulo. Então, o Ilê Axé de Cudicu é
e Fon. Bom, por que Dicu? A questão é assim. Eu acho que a minha história está aí e todo mundo conhece, eu não preciso estar revolvendo isso, não é? Mas a partir do momento em que eu saio do Ilê Yamin Oxumuiuá, casa que eu fundei também, não é que continua, eu venho me situar, eu venho morar em Guarulhos, né? E aí, aqui, eu parei, pensei, repensei muitas coisas da vida. E aí vem à minha cabeça um jogo que foi feito por um babalaô chamado Ifabolá, aonde ele dizia que o Odu que caía para mim tinha um mito, né? E esse mito chamava-se Dicu e vaticinava a minha morte, as diversas mortes que uma pessoa pode ter durante a sua vida. E eu parei para pensar e realmente eu estava saindo da morte de novo, não é? Das várias mortes que eu já tinha tido. E aí a origem dessa casa é exatamente esse mito, né? O mito diz o seguinte, que em algum lugar na Nigéria, em uma cidade, morava uma pessoa que era muito querida por todos. E era uma pessoa muito boa, de muito bom coração, e essa pessoa era extremamente afável a todas as pessoas. E um dia ele soube que um amigo dele morreu. Ele, consternado, foi à casa do amigo e no momento em que ele chega lá, ele fala aquilo que ele sente, né, para o amigo. Como que você está morto? Você não pode estar morto, você não pode estar aí. Você tem que levantar, você tem que falar comigo. Eu vim aqui lhe ver. E eu preciso que você me dê uma palavra. E estende a mão para o defunto. Na hora que ele estende a mão para o defunto levanta. Naquele momento, as pessoas começam a chamar ele de Dicu. Dicu é aquele que acorda da morte. Literalmente, Di é verbo acordar. E Cu é morrer, a morte. E ele então tornou-se o indivíduo mais importante daquela comunidade, porque quando as pessoas morriam, ele ia lá e acordava as pessoas da morte. Só que um dia Dicu morreu. E aí, como é costume africano, você, na Yorubalândia antiga, não existiam cemitérios. As pessoas tinham que ser enterradas dentro de casa. E ele, na realidade, a família dele é de uma outra cidade. Então pegaram o corpo dele, colocaram numa rede e fizeram um féretro, né? Para levar o corpo dele para essa cidade. Ocorre que no caminho vinha um outro enterro. Os dois se encontraram e, conversando os dois, eles então perguntam, mas o que você... Não, nós estamos indo à casa de Dicu para que Dicu acorde o nosso amigo que morreu. E eles dizem assim, mas Dicu morreu. Não, mas Dicu não pode morrer. Aquele que acorda da morte não pode morrer. Nessa discussão, Dicu acorda. Dicu acorda, acorda aquele que estava morto e ambos ficam vivos. E então ele torna-se Dicu. Evidentemente que nós não estamos falando da morte física. Nós estamos falando da morte alegórica que todos nós passamos por essa vida, né? Momentos altos e momentos baixos. Né? Nós estamos falando dessa morte psicológica, dessa morte, como é que eu posso dizer? Morte social, não é? Que todos nós passamos por ela. Não é? Então, quando eu venho para cá, eu socialmente estava morto. Assim como as pessoas que começam a compor essa casa também estavam mortos de alguma forma. Então, nós, os mortos, nos juntamos aqui. Não é? E à medida em que a gente se junta, a gente traz vida. E esse é o propósito desta casa, né? Preservar a vida, preservar aquilo, a herança que nós temos. Então, partindo de todos esses princípios, veja bem, o Ilê-Axé Dicu não tem um propósito só religioso, não é? Ele tem um propósito muito maior. Evidentemente que o propósito religioso, o axé, está acima de tudo, mas o axé está contido
não é? Dentro de nós mesmos, enquanto o que nós queremos é algo incontido, ou seja, nós queremos trabalhar com o social, nós queremos trabalhar com o saber, efetivamente disseminar o saber, porque o candomblé de hoje é um candomblé feio, é um candomblé que está tacanho, é um candomblé que transformou-se em grandes espetáculos, não é? De muito pouco saber. E nós aqui estamos em busca da preservação do saber, né? Nós não estamos preocupados com os aspectos exteriores, né, que preocupam, que permeiam o candomblé de hoje. Ao contrário, nós estamos preocupados em reaprender as línguas, não é? Tentar entender os nossos semelhantes, porém contraditórios, não é? Deixar bem claro que isso aqui é uma casa, acima de tudo, é uma casa de saber. Ilê Ecó, casa onde se aprende, onde nós temos que aprender, reaprender a nossa língua, reaprender as nossas danças, reaprender os nossos modos de ser, não é? Além de um trabalho que a gente pode trabalhar ultrapassando as fronteiras. Haja visto que eu continuo, não é? Além de indivíduo eminentemente religioso, eu continuo sendo um animal político e um animal de cultura, não é? Eu ainda sou o vice-presidente do World Congress, não é? Eu ainda tenho as minhas tradições políticas arraigadas, não só no Brasil, como fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, na Nigéria. Então, quer dizer, esse axé tem que ser levado para todos esses cantos. Os filhos de santo que compõem essa casa têm que entender isso, e aqueles que se agregam a essa casa também. Porque nós temos planos universais. Não queremos universalizar a religião, porém o saber. Não saia daí. Guarulhos em Cartaz volta já. Shopping dos Orixás, loja especializada em artigos religiosos, com amplo espaço e a maior variedade de produtos no segmento. Velas, pedras semi-preciosas, fios de conta, vestuário, paramentas exclusivas, material em barro e ferro. Aqui você encontra tudo o que é necessário e ainda conta com um atendimento personalizado. Shopping dos Orixás, a sua loja de artigos religiosos. Tanto que veja bem, nós temos um acervo hoje que eu considero único, não é? Nós temos peças aqui de todo o mundo africano. Aonde você tiver influência africana, você tem uma peça aqui que você pode ver. Você tem aqui, por exemplo, ali atrás você tem uma peça afro-brasileira, ao mesmo tempo que você tem uma peça angolana, ao mesmo tempo que você tem peças iorubá africana, e você tem uma peça afro da Ilha de Páscoa, que supostamente seria de origem africana, não é? Você tem essas coisas cubanas, você tem coisas afro-brasileiras, imagens, ferro, entre outras coisas, né? Você tem aqui, por exemplo, este machado, eu trouxe de Oió. Esse é um machado de Xangô primitivo, verdadeiro. Ele não é feito aqui no Brasil, tanto que você vê que ele comeu, ele realmente teve sacrifícios a ele, né? Esse é um machado verdadeiro, não é essas coisas que nós fazemos aqui no Brasil. Essas duas peças são reais, essa peça também, não é? E você tem em todo canto dessa casa peças que representam África, tanto que já foi feito aqui em Guarulhos mesmo uma exposição com parte dessas peças. Isso por quê? Porque isso traz curiosidade às pessoas, e a partir dessas peças você começa a rever os seus conceitos africanos. Você vai ver que a arte africana é tão boa quanto a arte europeia, né? E aí nós vamos andando por aqui, olha, eu tenho atabaques especiais feitos de louça, que são da África saariana, não é? Peças que são também da África saariana. E vamos andando
né, dando um passeio, você tem aqui, eu tenho aqui uma peça muito interessante. Isso é um escudo africano do povo de Mandela, que eu ganhei de presente, como homenagem. Né? Ele é de couro e é uma parte do escudo dos Xhosas, que é o povo de Mandela. Agora aqui eu acho que é a parte mais importante da nossa casa, porque aqui é onde nós nos reunimos, não é? Para falar da nossa religião, aprender da nossa religião. Eu acho que é a parte mais importante, é onde nós nos reunimos e pegamos livros, temos aqui livros antigos, assim como temos livros novos, não é? De autores de todos os tipos. E aqui nós podemos discutir ética, aqui nós podemos discutir teologia, aqui nós podemos discutir todas as nuances de nossa religião. Por isso que elas estão aqui, ó, que são as pessoas mais importantes dessa casa. Porque, acima de tudo, é importante dizer o seguinte, não é? Casa de Candomblé é casa de mulheres. Nós, homens, somos fator coadjuvante. Nós temos que botar nossa cabeça no chão, porque homem não pare, quem pare são as mulheres. É a partir daí que esta casa nasce, porque ela tem 3 mulheres à frente dessa casa e outras que estão chegando. Para que essa casa se desenvolva, essa casa é uma casa de mulheres, acima de tudo. Isso é o nosso grande tesouro, essa é a nossa discussão. Quando nós falamos, aquele que não lê, não sabe de si próprio. Aquele que não lê sobre a sua religião, ele não tem ideia. Ele não sabe exatamente o que é a sua religião. É muito fácil falar de Oxóssi, ou falar de Xangô, ou falar de Logum-Edé, ou de Exu. Porém, o que são esses orixás? São divindades, são deuses? O que eles são? Afinal de contas, o que é orixá? Essa é a discussão. E, infelizmente, o Candomblé não sabe. O Candomblé divinizou algumas coisas, mas não tem consciência do que esses personagens são. E essa é a nossa discussão. Nós temos que saber exatamente quem são os personagens que nós adoramos, que nós cultuamos. E é esse o propósito dessa casa. Não só discutir internamente, como também externamente. Eu sou Iau Yalagum, sou Iaquiquiri dessa casa. Estou aqui com babá há 3 anos e estamos aqui, nós 3, para conduzirmos essa casa. Olá, eu sou Yaumi Fumadê, sou Iaifum da casa, sou de Manjá e junto com as minhas irmãs Iás, minha filha, nossa filha, conduzimos a casa sobre a regência do maestro Gilberto de Exu. Olá, eu sou Oyafolacoê, eu sou mais recente filha da casa, né? Tenho 1 ano de feitura, essas são as minhas iás e também ao lado delas ajudo a coordenação dessa casa. Claro, cada uma no seu mistério. Bom, além da nossa vida religiosa, que nós preservamos, né, prezamos com bastante respeito, nós temos vida fora do nosso ilê. Eu sou pedagoga, orientadora educacional, sou escritora de 2 livros infantis, né, que eu produzi nos anos de 2014 e 2015, voltado à educação infantil. Esse foi o primeiro, um pequeno projeto, e o segundo, eu pesquisei mais dentro da cultura africana. Quis fazer um material adaptado para crianças no período de alfabetização e educação básica. Então foi um projeto que a gente pensamos juntos, eu e meu sacerdote, e produziu bastante. Eu tenho uma livraria eletrônica, onde esse livro é bastante divulgado. Para fora da casa de Candomblé, mas é o que complementa a vida, na verdade, eu sou Janaína Teodoro, eu sou poeta, eu sou MC, estive no Camisa Verde e Branco por alguns anos, junto à diretoria, contribuindo também pela questão do samba
e a preservação da história e cultura do samba em São Paulo. Fui coordenadora de um ponto de cultura chamado Eremi, em Diadema, e nesses anos todos tenho militado pelas questões das mulheres negras e também contra a intolerância religiosa. Então, para fora do axé, a gente tem um trabalho de preservação e amor à cultura negra e afro-brasileira. Eu saindo dessa pergunta das duas, de poeta, de escritora, sou dona de casa, mãe, Marlene da Silva, e sou técnica na área de saúde. Sou técnica de eletroencefalograma. Bom, por ser professora, a professora Neide Sabino, eu tive um trabalho com os alunos de 3 a 4 anos, um projeto sobre reprodução, metamorfose. E surgiu a minha borboleta, Bela Borboleta Amarela. A partir desse livro, me veio a ideia da alfabetização com a inserção da cultura africana. Um pouco dela, né? Porque eu também estou aprendendo. E esse livro faz com que a criança vá aprendendo algumas palavras do vocabulário iorubá, que foi pesquisado com bastante exaustão, mas teve um resultado muito interessante. Me trouxe muitas alegrias. Uma delas é poder escrever, né? Escrever e cantar. Então, alguns anos atrás, a coordenação da Carmen e da Elisandra, nós lançamos um livro chamado Pretextos de Mulheres Negras. São várias poesias de mulheres que participam do movimento cultural hip hop de alguma forma e que escrevem maravilhosamente bem. Então eu tenho aqui o Pretexto de Mulheres Negras, são 2 poesias minhas, Reunião Tribal e Ayabás, que falam um pouquinho de quem sou eu, né? De quem sou eu dentro do hip hop e traz essa coisa da africanidade, da ancestralidade muito forte. Não saia daí, Guarulhos em Cartaz volta já. Shopping dos Orixás, loja especializada em artigos religiosos, com amplo espaço e a maior variedade de produtos no segmento. Velas, pedras semi-preciosas, fios de conta, vestuário, paramentas exclusivas, material em barro e ferro. Aqui você encontra tudo o que é necessário e ainda conta com um atendimento personalizado. Shopping dos Orixás, a sua loja de artigos religiosos. Vejam bem, pegando o gancho no que a minha Iaia falou, é importante dizer o seguinte: o Ilha-Axé de Cudicu, ele não nasce simplesmente por nascer, ele nasce porque tem uma tradição. Hoje, no Candomblé de São Paulo, se canta Aua, choro, ileuau, Aua, choro, ileuau, Essincan, o que, oie, Essincan, o que, caua, machoro, Aua, choro, ileuau. Essa cantiga eu trouxe da África e hoje todos cantam. Da mesma forma que quando cantam, e aguelularo, iraum arocololosum, iraum osum, leque lolefum, iraum efum, eminu leque odamio, e etc. Essa cantiga eu trouxe da África e hoje todos cantam em homenagem ao Oxum. Da mesma forma que hoje o Oriqui de Oxóssi, que eu musiquei, eu não compus, tem que deixar isso bem claro, é um Oriqui musicado, ele hoje é uma das cantigas mais importantes do Ilha-Axé, ou Coafonjá, que é Odelubi, Nissinu Aie, Odelauó, Nidaba e Ajakibimoré, Orodo Agutan, Orixá Odé, Olusim, Odemassim, Oloribô, Olusim, Alabaratulaie, Orixá Agiju, Imolé. Então veja bem, o Dicu nasce com essa carga. O Dicu traz para o Brasil uma série de informações que antes não existiam, não é?
Por isso que o Dicu tem que estar aliado a estas senhoras, não é? E estes senhores que estão aqui, não é? A Oyalagum, Yaomi Fulade, Oyafolaque, esta daqui que vai ser, não é? A Laine, Dilomedé, com esse sorriso lindo, não é? Que vai fazer santo, né? E a minha querida amiga Yalorixá, é muito importante que se diga isso, a Soraya Filipe, caiu, deixa pra lá, e Soraya, que é uma pessoa de nossa casa hoje, é uma pessoa do que nós nos orgulhamos, não é? Uma pessoa que luta pelo axé, porque é o axé da mãe dela, que foi plantado aqui em Guarulhos e que ela carrega nos ombros. E que, vejam bem, é tão importante isso, está tão dentro dela, que a filha dela está feita de santo hoje para carregar também essa tradição. Isso é que nos importa, isso é que nos move, é preservar. Essa coisa linda de Iemanjá também, olha só o sorriso, ela não deu um sorriso. Essa daqui é feita de Iemanjá também, que está na nossa casa conosco, né? Chegando e está sendo recebida. A Adriana, né? A Bian, o nosso querido Bié. O Bié também é essa pessoa linda que está lutando contra o racismo, está lutando contra a intolerância, está lutando contra tudo, é mais um guerreiro, não é? Que isso é importante para nós. Não é só ser feito de santo, não. Tem que participar e tem que fazer alguma coisa, né? Se insurgir contra essa política malvada, não é, meu irmão? Esse daqui, ó, André Dogun, que também é abian, mas é um lutador também. É um cara que vem de baixo, que está lutando, não é? Que está tentando preservar essas coisas que nós temos do nosso inconsciente coletivo, né? O nosso querido Lins, um industrial, olhe bem, um industrial, olha o homem simples que é. Um industrial, Dogun, ferreiro, ferramenteiro, que está na sua busca pela sua própria identidade e hoje está conosco. Espero que ache essa identidade e que Ogum faça de você um homem feliz e grande. Não é? O Nelson aqui, que é um babalorixá, tem uma casa, não é? E que também está aí na luta pela preservação da sua própria nação. Ele não é Ifon, porém isso não o desmerece. Ele é de uma outra nação, de uma raiz antiga, e aí procura essa raiz, né? De preservar isso, que é a coisa mais importante para ele. Que Oxóssi dê a ele anos de vida e saúde para que ele consiga, né, sustentar o povo da raiz do seu bobó, que é a raiz dele. É isso que nós somos, por isso que nós somos Dicu. Quantas vezes nós morremos e quantas vezes nós vamos nascer? O que nós somos? E aí, Julaio, como é fofaraio. Ai, Julaio, como é fofaraio. Ai, Julaio, como é fofaraio. Eu loque momolete che. Xerexe, Coloquei momolete che. xerexe, Oria coloque ojá. xerexe, Oria coloque ojá. xerexe, É isso que nós somos. É isso que nós temos. E é isso que nós temos para oferecer a todos vocês. A verdade de Cudicu é uma só. Se vocês vierem aqui procurando uma casa de candomblé, vocês encontrarão uma casa de saber. Agora, se vocês vierem procurando uma casa de saber, com certeza encontrarão uma casa de candomblé. Nós somos de Cudicu, nós somos Odedeababa, Moefon. E aqui do Ilê Axé de Cudicu, eu me despeço de vocês. E você já sabe, cultura, está em Guarulhos, você só encontra aqui. Guarulhos em cartaz, um beijo e até a próxima! Tchau! Thinking about me, thinking about us, what we gon' be. Open my eyes, yeah, it was